noite a todos. Então, vamos lá, só para fazer uma introdução novamente, para a gente poder, no vídeo, né, que muitos de vocês vão assistir depois, ou outras pessoas, né, falando sobre a nossa palestra de hoje, que é o otimismo e esperança direcionando nossa mente à realização. Muito bom. Então, eu falava do sonho, o sonho como uma coisa boa, sonhar a vida, né, e sonhar a vida com alegria. Sonhar a vida com alegria representa, nós vamos desenvolver melhor, mas no primeiro momento passa por nós nos reconhecermos como seres humanos. Reconhecer o que essa humanidade traz, o que ela oferece, enquanto os recursos. Também, a gente vai falar mais amplamente, mas também nos reconhecermos como seres humanos e que sonhamos. Então, o otimismo vem, no primeiro momento, o otimismo vem de um aspecto positivo, construtivo, do olhar que eu tenho para a minha vida presente. Isso é muito importante. Eu falei minha vida presente. E por que eu estou usando minha vida presente? Porque nós somos um contínuo. Isso é importante entender. Então, nós trazemos uma herança. E o que se expressa nesse momento da nossa vida é essa herança. Então, se nós queremos que nesse contínuo dessa vida, essa herança, ela cresça, ela floresça, ela frutifique, e que, em outro momento, aquilo que eu herdar seja isso e mais tudo que eu construí nessa vida. Obviamente que eu vou falar dessa temática na perspectiva budista. Então, eu não estou falando só desta vida. Mas, nesta vida, para que eu sustente o otimismo, a esperança, e que esta perspectiva traga um olhar positivo e construtivo para a minha vida, eu tenho que perceber que essa vida não é essa vida, só essa vida. Então, eu não devo ter o apego a esta vida, como se fosse isso e mais nada. Porque caso eu desenvolva esse olhar, eu posso encurtar em muito, não a vida em si, não é isso que eu estou me referindo, mas pode ser consequência de uma conduta muito elaborada no sentido de aproveitar essa vida. Mas curta no sentido do que eu poderia verdadeiramente estar vivendo, usufruindo dessa vida. Mesmo que ela fosse uma única, mas ela existe depois que eu parto. É bonito pensar isso. Sempre que a nossa vida existir na memória de alguém, nós estaremos ali presentes. E para que nós possamos existir na memória de alguém, como fonte de inspiração, é porque algo nós fizemos. E isso é o aspecto positivo e construtivo. Então, quando eu penso em otimismo e penso em esperança, eu penso duas coisas. Otimismo é aquilo que me move. E esperança é de deixar algo que seja benéfico. A esperança de viver uma vida plena. E que a resultante dela seja ou se expresse como felicidade para incontáveis outros seres. Então, por isso que, mesmo que depois da nossa morte, enquanto a nossa história permanecer viva na memória de outras pessoas, e elas falarem, olha, aprendi isso com essa pessoa me inspirava a isso e tal.
a nossa vida valeu a pena, porque ela continua presente. Eu, pessoalmente, acho isso uma das maiores dádivas, quando a gente se refere a alguém que já partiu há muito tempo. Mas a gente lembra daquilo com um frescor tão grande. Porque nesse momento da minha vida, lembrar e trazer isso à minha vida, torna essa minha vida ainda mais bela. Então, se nós realmente quisermos, né, desenvolver essa alegria, esse otimismo de viver a vida, nós devemos ter esse sonho. Um deles seria esse. Nós temos vários sonhos. Nos realizar como profissional, realizarmos como seres humanos, realizarmos espiritualmente, nos realizarmos socialmente, enfim, há várias dimensões que a gente pode falar sobre isso. Mas eu hoje estava pensando sobre essa fala de hoje à noite, desse momento. E eu tenho uma história de vida que eu tenho muita gratidão a ela, por todas as coisas que eu já fiz, e ter absoluta certeza que nada do que eu fiz seria possível se não pela comensurável contribuição de todos aqueles que eu sei, muito mais por aqueles que eu não sei, que contribuíram para ela. Mas, obviamente, começo pelos meus pais. E quando eu falo meus pais, eu tenho que pensar nos meus avós, meus bisavós, tataravós, eu tenho que ir lá para trás, porque somos um contínuo. Mas, quando eu olho para a minha vida e vejo um tanto de coisa diferente que eu fiz já nela, eu percebo isso. Eu tinha uma alegria, um otimismo, tinha, não tenho, uma alegria, um otimismo muito grande em mim. De querer experienciar a vida, de querer aprender com ela, de querer aprender através dela e me permitir permear por incontáveis outras pessoas que estavam ao meu redor, que foram sempre fontes de muita inspiração, de muito aprendizado. Então, uma das coisas que eu acredito que traz otimismo à vida é quando nós temos com quem compartilhar. Não só no âmbito muito pessoal. Aliás, tem uma palestra que vai falar sobre isso, não sei que dia é, que são as relações, né, emocionais e as íntimas. Mas já fica como uma dica. Quando nós olhamos o nosso momento presente, eu gostaria de falar da palestra baseada no momento presente. E nós refletirmos nesse momento como se fosse uma meditação. Deixar que a mente repouse e convidar todos aqueles que até este momento, até agora aqui, que você rapidamente consegue ver a contribuição que eles fizeram na sua vida. Vai ser um momento interessante, porque se nós fizermos isso realmente, nós vamos ver rostos de pessoas que em alguns momentos nós tivemos sérios atritos, sérios distanciamentos. Mas também a gente vai aparecer muitas pessoas que nós, né, diretamente conseguimos perceber a contribuição e a empolgação no sentido no ânimo, na força, na garra, né, que elas nos trouxeram. E aqueles que vão surgir com pessoas que a gente teve atrito, a gente pode até falar, nossa, por que essa pessoa está ali? Eu convidei as pessoas. Aí você vai realmente perceber que essas pessoas, na sua braveza, na sua ira, na sua, enfim, né? Na verdade, eram aquelas pessoas que estavam assumindo esse papel difícil,
mas era importante para nos fazer lembrar do nosso próprio propósito. Então, muitas vezes, sustentar o otimismo e a alegria não passa simplesmente pelos momentos tranquilos, serenos. Muitas vezes, as pessoas nos dão chacoalhões fortes para que o excesso caia para fora e que a essência se fortaleça. Isso é importante entender. Então, muitas vezes, em meditação, principalmente em Vipassana, nós temos momentos que a gente não deixa ir o que tem que ir. A gente tenta segurar coisas que já não são mais do momento presente. Elas fizeram sua contribuição plenamente e agora nos deixam ir. Mas o nosso apego ou o medo do devir, então, quando a gente faz esse exercício de convidar as pessoas, hoje, agora, aqui, convidar as pessoas que realmente construíram, contribuíram, né, aquilo que eu sou, nesse exato momento. É quando a gente começa a perceber muito desse otimismo, dessa alegria, no sentido de, nesse processo da lembrança que reescreve, né? E que vai dando os acabamentos para que o melhor possa estar agora aqui, sendo usufruído, vivido. Mas, como tudo na vida é um movimento, né, isso é muito claro dentro do Dharma, essas coisas muitas vezes acontecem muito rápido e outras acontecem muito lentas. Então a gente já não tem muita paciência com aquilo que está no seu processo de amadurecimento, como também a gente não viveu algumas das coisas que passaram muito rápido. É que nem, não sei quem de vocês conhece Cardamom, mas Cardamom é uma sementinha que de repente você está comendo alguma coisa e você morde aquela sementinha. E na hora que você morde ela, aquele aroma, aquele buquê, se você não estiver atento e não usufruir daquilo, ele logo vai embora. Eu me lembro quando nas minhas primeiras idas ao Nepal, eu experimentei Cardamom, que eu não conhecia. E eu achava curioso, o que é isso que eu estou mastigando, que suja esse negócio, né? Esse aroma, esse buquê. Mas enfim, eu estou contando isso no sentido que, para que nós possamos verdadeiramente construir essa vida, construir essa experiência de entusiasmo, de alegria, mas mais que isso, que na experiência de tal nós tenhamos consciência de como esse tal surge. Porque a palestra fala direcionando nossa mente à realização, através do otimismo e da esperança. No Dharma, nós aprendemos que todas as coisas são coemergentes. Quando a gente fala de Vipassana, a gente fala, uma das definições de Vipassana é a sabedoria do insight. Mas muitos professores vão dizer que o insight é como um raio num dia de sol. Muito difícil de ver. Muito raro. Mas assim como um raio tem um poder, né? O insight também tem. Meu professor dizia que o insight é algo que é muito difícil de descrever, mas ele dizia que era como algo que é um frescor. Quando a gente percebe, já é. Mas é um que vem dotado
de todo um movimento interior que faz sentido. E eu não preciso buscar sentido, ele faz sentido em si. Mas ele é dotado de um frescor. Esse frescor significa um algo novo, um algo novo, que você aspirou muito. No processo de aspiração, o equívoco que a gente comete, e é por isso que a gente não experiencia esse otimismo, essa esperança de maneira plena, é ficar preso a formas. Então, se nós temos otimismo sobre determinada coisa e demos a ela uma forma, nós não estamos dando a ela a liberdade dela surgir para nós. Então, o que seria uma postura otimista? Seria uma postura aberta, uma postura ampla, acolhedora, que vai em si descobrindo. Mas esse descobrindo, ele é norteado também por uma aspiração. E esse é o ponto que a gente deve sempre lembrar. E é por isso que nos ensinamentos do Dharma, algumas coisas nós devemos sustentar intencionalmente, para que o insight possa verdadeiramente surtir esse efeito e que ele, ao surgir, nós tenhamos consciência dele e que muito do nosso otimismo é uma sequência de perspectivas, não expectativas, mas de perspectivas positivas, construtivas. Então, dentro dessa postura mental, sustentar a alegria é um dos principais eixos. Muitas vezes, quando nós temos expectativas, nós damos forma às coisas e esperamos que aquilo surja na forma como nós imaginamos. Já quando nós temos uma perspectiva de vida feliz, nós acolhemos aquilo que a vida vai nos apresentando, naturalmente. E as mudanças que essas coisas vão trazendo para nós é o exercício daquilo que nós temos que aprender, deixar ir e, por outro lado, aprender a acolher. Então, sempre que nós temos essa perspectiva positiva, vendo, inclusive, né, como muitos professores antigos dizem, eu não estou vendo problema, eu estou vendo uma oportunidade de recriar. Então, uma mente otimista, uma mente que tem uma perspectiva positiva e construtiva, como a gente entende que as coisas sempre vão surgindo devido às causas e condições, não há como nós prevermos exatamente aquilo que vai surgir como resultante de uma ação. Mas se a minha ação ela é norteada por uma motivação e intenção pura ou positiva, construtiva, o que vai surgir ali é positivo e construtivo. Mas se não vai de encontro à expectativa, talvez eu não veja aquilo como positivo e construtivo. Se nós queremos alcançar a realização, por que nós não somos seres realizados nesse momento? Porque
Nós não vemos isso. Buda ensina. Todos nós somos Budas em potencial. Não vivemos uma vida búdica ainda, porque há condicionantes. E esses condicionantes é o que nós temos que reconhecer. E ao reconhecê-los, trabalharmos neles no sentido de desconstruir aquilo que é o condicionante. Mas quando eu desconstruo aquilo que é o condicionante, nesse movimento coemergem outras coisas. Então, nós não temos controle sobre tudo isso. Por isso que os professores falam. Quando você tem aquilo que normalmente nós nomeamos de problemas, de obstáculos, de dificuldades, se nós olharmos diretamente por que nós consideramos aquilo uma dificuldade, um obstáculo, né? É porque demanda de nós uma leitura mais ampla, uma leitura mais terna, talvez, mais macia, mais acolhedora. Muitas vezes demanda de nós uma paciência em relação à temporalidade com que as coisas vão amadurecer, para que a gente possa usufruir. Mas a nossa ansiedade é a ansiedade que transforma essa temporalidade necessária em um obstáculo, um trave, né? Então, quando nós somos uma pessoa otimista, aí tem no popular, né? Tem várias denominações diferentes para otimista. Mas aqui eu estou falando otimismo enquanto uma postura, enquanto uma visão mais ampla. Todos nós, obviamente, queremos ser felizes. A pergunta que nós devemos fazer fora o íntimo, né? Para para si, o que é felicidade para mim? No que eu vejo felicidade? Hoje, aqui e agora, nesse exato momento, eu sou uma pessoa que posso dizer sou feliz? Na resposta, que é fora o íntimo de cada um, nós devemos então acolher essa resposta e olhar mais diretamente para ela. Sabendo que nessa vida que nós vivemos, a maneira como somos hoje, nada é permanente. Nem a felicidade é. Porque a perspectiva daquilo que nós atribuímos felicidade, ela não é uma coisa dura, concreta, ali pronta. Ela é simplesmente uma experiência. Uma experiência que vai se amadurecendo. E essa própria experiência, no seu próprio amadurecimento, vai chegar a um ponto de deixar ir. A nossa vida, uma das grandes virtudes que a gente acaba construindo é o deixar ir, que é o antídoto do apego, do agarramento, do aferramento. E dos exercícios maiores para que nós realmente possamos sustentar essa experiência de uma visão mais positiva e construtiva, otimista em relação à vida, e ao mesmo tempo, durante todo o tempo, sustentar uma experiência de regozijo e contentamento. É a desconstrução do apego. É a desconstrução daquilo que a gente chama ego. É a desconstrução daquilo que em inglês a gente chama de self-cherishing, que é um apego enorme a esse eu, meu, sou. Então, quanto mais nós decidimos viajar leves,
certamente que menos ou menor será a pressão que nós fazemos sobre nós mesmos, em termos de grandes expectativas sobre nós mesmos. Quando nos textos mais tradicionais nós falamos de 4 qualidades, que é a amizade, a compaixão, a alegria e a interdependência. Quando nós refletimos sobre essas 4 qualidades e nos permitimos vivê-las, uma das coisas mais bonitas que tem está na primeira qualidade. Porque a gente chama ela de amizade, mas na verdade ela está relacionada a essa prática da bondade amorosa. Mais um pouquinho, ela está associada a nós desenvolvermos uma visão mais empática. Mas basicamente, como uma das palavras que uso na tradução portuguesa é amizade, que é a construção de relacionamentos humanos, mais humanos possíveis, na desconstrução dos rótulos, para que nós venhamos a nos reconhecer simplesmente como seres humanos. Nesse momento que a gente consegue fazer isso, aquele otimismo que surge naturalmente por simplesmente percebermos que nós não estamos sós, nunca estivemos. Que a felicidade passa, né? A minha felicidade passa pela sua, a sua felicidade passa pela minha, a gente vai criando essa colcha, né? Essa teia que nos une, que nos transpassa, que nos sustenta. Há um exercício de meditação que a gente senta e a gente começa a lembrar das pessoas que estão ao nosso redor, não interessa se são amigos, desconhecidos. Simplesmente, aliás, para esse exercício, quanto mais desconhecido, melhor. Onde você, imagina assim, eu costumo usar esse exemplo. Você está no cinema e tem um monte de gente sentada do seu lado, né? Na frente, atrás, do lado. No momento que a gente tem um olhar construtivo para a vida, onde a gente se despe totalmente desses rótulos, principalmente essa é a ferramenta ao eu, ao meu, ao sou, e eu simplesmente abandono essa visão e permito, né, perceber que como é bom essas presenças ao meu redor, à minha frente, atrás de mim, aos meus lados. Será que eu consigo perceber o quanto essa pessoa contribui na minha vida? Será que eu consigo perceber com muita alegria que eu também contribuo na vida dela? É um exercício difícil porque talvez você possa pensar, como? Eu nem sei quem são. Eu não preciso saber. Esse é um ponto onde nós vamos permitindo que a nossa mente realmente se expanda e a gente consiga absorver a presença das pessoas e nós também, de outra forma, conseguimos permeá-las. Mas o que vai permear? O que vai ser compartilhado? Uma modo direto é dizer a nossa humanidade. Mas o que é a nossa humanidade? Aí é que nós precisamos relembrar das nossas qualidades. Relembrar que a nossa natureza humana ela é social. Ela precisa do outro. Tanto é que o medo da morte é porque todos nós imaginamos uma morte só, onde as pessoas vão ficar falando do meu lado, não vai, não vai, fica, fica, eu te amo tanto, e ao invés de falar,
Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua existência, obrigado por tudo que você compartilhou com nós, obrigado por tudo que você nos permitiu compartilhar com você. Agora, nesse momento, seja livre para ir. Segue. Segue e leva com você toda a felicidade e gratidão que nós temos. E que ela seja o seu encaminhamento. Então, quando nós estamos num lugar assim como uma sala de cinema, e nós lembrarmos que o tempo todo essas incontáveis pessoas que eu não sei quem são estão contribuindo para a minha vida. Quando eu consigo realmente trazer isso para mim, eu não estou só. Quando eu consigo trazer isso para mim, naturalmente deve surgir uma alegria, um contentamento incomensurável no sentido de nós encontrarmos na nossa vida propósito, sentido. Porque muitos de nós, às vezes, se sente meio oprimido, meio triste, meio depressivo, porque parece que a vida não está fazendo sentido. Porque eu não vejo sentidos diretos. Quem eu amo não me ama, ou eu não tenho ninguém para amar, ou isso, ou aquilo. Mas aí eu estou tendo uma visão extremamente fechada. E eu estou esquecendo desses incontáveis outros que estão aí. Então, eu verdadeiramente acredito que quanto mais nós formos verdadeiros, humanamente falando, no sentido de nós verdadeiramente expressarmos as nossas qualidades, todas elas, para aqueles que são praticantes budistas, aí a recomendação é que nós nos expressemos através das 6 paramitas, o que não é uma tarefa fácil. Mas a gente pode começar pelas 4 qualidades divinas e trabalhando com as 4 qualidades divinas e as 6 paramitas juntos. E para fazer com que isso, né, tenha um movimento, aí é importante nós estabelecermos a bodhicitta. Ou seja, para quem não é budista, estabelecer a bodhicitta é ter uma aspiração fundamental. No caso, bodhicitta significa que todos nós venhamos a realizar a nossa vida, né? No sentido de realização, iluminação. Mas iluminação, para quem não é budista, parece uma coisa meio fora da reta. Mas realização última significa esse entendimento último que norteia o nosso nascimento, que norteia as qualidades desse corpo. É um corpo que foi feito para abraçar, é um corpo que foi feito para caminhar junto, é um corpo que foi feito para aquecer, acolher. Esse é o nosso corpo. Ele é dotado assim. Mas que esses movimentos expressem, né, aquilo que pode estar na nossa mente, no nosso coração. Não há outra maneira de nós sustentarmos o otimismo na vida, senão por um instrumento basilar no budismo, que é sermos felizes ao ver o outro feliz. Sermos felizes no sorriso do outro. Porque o otimismo, o movimento otimista da vida, ele é um movimento feliz, alegre. Não existiria, talvez, causa mais bela para a gente experienciar a felicidade, senão realizar a felicidade no outro. Então, quando nós percebemos que somos verdadeiramente capazes de fazer isso como seres humanos, vem esse
otimismo, essa alegria, essa gana, essa garra, essa energia toda. E quando ela se move, ela é promotora de alegria. E a alegria, né, que surge desse movimento. E para que esse movimento possa tomar corpo, se expandir, se sustentar, nós vamos esvaziando naturalmente o eu, meu, sou. Vai abrindo esse grande espaço para que eu possa verdadeiramente me realizar. Aí, as outras demais realizações profissionais, realizações pessoais, realizações elas vão surgir naturalmente. Porque enquanto ser, eu me posicionei. Eu realinhei todo o meu potencial. Porque eu reconheci que há em mim esse potencial. Talvez seja por isso que no Dharma, no budismo, nós falamos tanto sobre meditar. É importante que vocês todos aprendam a meditar. Adotem a meditação como uma prática de vida diária. Não precisa muito tempo, 15, 20 minutos é o suficiente. Para que isso que nós estamos falando seja aquilo que se move em nós, seja o nosso lung. Lung significa o ar que se move em nós. Prana. Então, que a gente possa sustentar isso o tempo todo. Há uns dias atrás, ou seja, durante o mês, esse que termina agora quinta-feira, o Sagadawa, o propósito do Sagadawa foi falar só do Dharma. Né? Então, hoje é a última terça-feira do Sagadawa. O Sagadawa termina quinta-feira. Aí vem a ideia de falar sobre essa temática. Do otimismo, da alegria, da vida que se realiza. Porque esse é o sentido do Dharma. Dharma enquanto transformação. Então, é o momento, né, de encerrar todas as palestras que nós fizemos ao longo desse mês, palestras e cursos, para dizer, olha, tudo aquilo que a gente conversou esse mês é para oferecer a nós um guideline de como que nós podemos, mesmo frente a tanta diversidade que nós estamos vivendo nesse último ano e pouco, mas como que nós podemos sustentar otimismo, alegria, como que nós podemos ver nesse momento de tanta diversidade, tantas dificuldades, algo positivo, algo construtivo. Como que eu posso perceber que eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou tendo uma oportunidade única, a humanidade está tendo uma oportunidade única de entender a interdependência, de entender a impermanência. Então, só isso já é, em si, gratidão. Esse intensivo que nós estamos fazendo nesse ano e meio sobre olhar para a vida, causa e consequência, a lei de causa e efeito. Nada é vivido, nada é experienciado, senão por uma causa e uma condição. Nada disso surgiu sozinho. Então, mas tudo isso que surge, na verdade, surge como um aprendizado, que foi o que eu falei uns minutos atrás. Quando eu vejo, percebo algo que normalmente eu nomeio como dificuldade, será que eu consigo mudar a perspectiva e olhar isso como uma oportunidade de exercitar valores, habilidades, competências, que em situações normais eu não estaria sendo convidado a essa experiência. E olhar isso
com otimismo, sabendo que nós temos potencial, qualidades, para passar por tudo isso de uma maneira positiva, construtiva e realizadora. Como disse Sua Santidade Sagatriz há umas semanas atrás, numa live que ele fez sobre tudo o que está acontecendo, ele disse, esse é o momento para nós realmente treinarmos, sustentar a nossa visão serena e lúcida frente a essa dificuldade. Porque se nós nos apavorarmos, nós vamos dar força, mas se nós relaxarmos a mente, esse foi o termo que ele usou, we must relax our mind. Relaxar a mente e sustentarmos de uma maneira vívida as nossas qualidades. Olharmos o dia a dia sobre a ótica das 6 paramitas. Alinhar um eixo de profunda compaixão para com todos os seres. E à medida que nós deixamos que a nossa mente repouse, nós estamos enfraquecendo esse movimento para que ele possa se esvaziar. E o que vai surgir? Tudo isso que nossa humanidade aprendeu. Se nós não sustentarmos essa perspectiva otimista, positiva e construtiva, alegre, onde que entra alegria nisso, moço? Alegre-se de estar vivo, alegre-se de estar saudável, alegre-se de ter uma mente inteligente, alegre-se de poder realizar. Já é muita coisa para estar alegre. Agora alinha tudo isso em uma conduta altruísta, onde tudo que possa ser feito para o benefício de todos os seres, naquilo que no nosso dia a dia nós podemos fazer, mesmo que seja ficando em casa, mas com a mente lúcida, serena, positiva, construtiva, e que sustenta a profunda aspiração de que todos os seres sejam felizes e tenham as causas de felicidade, que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento, que todos os seres permaneçam no estado de bênção, pois ali não há sofrimento, e que todos os seres vivam na equanimidade, livres de apego e de aversão aos próximos e distantes. Quantos de nós conseguiu perceber o quanto a interdependência do momento presente está nos ensinando? Quantos de nós percebeu nesse momento a importância que temos um na vida do outro? Quantos de nós se sentiu feliz ao perceber que não está só? E que nós sustentamos essa interdependência baseado na conduta? Aqui no caso, especificamente a ética, especificamente dizendo que o que nós pensamos, falamos e dizemos jamais venha ser causa e condição de sofrimento a ninguém, nem a nós mesmos. Então, nesse momento de tanta incerteza, e nós temos o conhecimento disso, nós temos essa ferramenta. Mas a maior parte de vocês que estão aí ouvindo e me ouvindo, tem essas ferramentas. Gratidão,
gratidão, gratidão. E ao perceber que estamos vivos, saudáveis, instrumentalizados com o Dharma, e já minimamente desenvolvendo a aspiração pela felicidade genuína, que só é possível quando nós estamos felizes com a felicidade do outro, com o bem-estar do outro, com a saúde do outro. Então, essas são atitudes, posturas mentais, mindset, que são capazes de superar toda e qualquer dificuldade. É isso que o Sr. Siddhartha Sagati's quis dizer. Relax your mind. Porque se você não relaxar sua mente, então ela vai ser acometida de medo. E medos criam fantasias, criam ilusões sem fim. E parece que não há saída. Então, para que a gente possa não cair no medo, é que nós temos que sustentar essa mente dotada de qualidades. Então, um dos ensinamentos que eu dei esse mês, mas acho que foram 2 que tinham essa mesma instrução, que era de nós memorizarmos versos, memorizarmos palavras, que só de lembrar delas coloca na sua mente num estado de serenidade, de lucidez, de esperança. Não uma esperança vazia, mas uma esperança fundamentada. No quê? Na nossa humanidade, no nosso potencial. Está aqui? Não está. Mas nós temos que nos responsabilizarmos por tudo isso. E que essa sensação de responsabilidade não seja um fardo, mas muito pelo contrário, que seja algo altamente libertador. Então, uma maneira de nós sustentarmos a nossa mente tranquilos é lembrarmos dos ensinamentos, lembrarmos de alguns versos, lembrarmos de algumas palavras-chave, lembrarmos das 6 paramitas, lembrarmos das 4 qualidades incomensuráveis. Porque daí, se vez por outra, de repente, causas e condições, a minha mente tentar devagar para esses lugares mais escuros, que rapidamente eu a resgate. Com um pensamento positivo, com uma construção cognitiva, com uma compreensão ampliada. E com a alegria de servir. Com a alegria de servir. Servir não é só para monge. Nós nos alegramos em experiências maravilhosas como nós servimos os outros. E uma das melhores coisas quando a gente serve o outro, quando nós, de repente, nos preocupamos com o outro, é porque a gente tira o holofote de cima de nós. E nós clareamos o nosso redor. Então a gente sai do eu, meu, sou e cria aquele espaço altruísta, onde eu percebo que há sentido e significado na minha vida. Basta eu querer ver. Basta eu querer agir. Então, dentro do título da palestra, né, eu acho que é tão importante, agora no Sagadawa, onde muitos de nós fez algum dia de retiro, fez algumas horas de retiro, fez um mês de retiro, mas retiro significa retirar-se. Retirar-se do cotidiano, retirar-se da rotina, dar a você mesmo um grande espaço para que você respire, para que você renove,
Então, durante o Sagadawa, a minha sugestão foi para que nós relembrássemos a vida do Buda, né? Relembrássemos os feitos do Buda e desenvolvêssemos profunda gratidão, porque nós reunimos os aspectos que faz esse nascimento ser tão precioso. Mas eu não vou tocar nisso agora. Mas nascemos numa era onde o Buda nasceu, nascemos num momento, numa era em que os ensinamentos foram preservados, nascemos numa era onde nós nascemos com liberdade de poder praticá-lo, encontramos um professor e temos a condição de ouvir e aplicar o ensinamento. Então, esses são alguns dos 18 pré-requisitos de um nascimento humano precioso. Nós certamente reunimos eles. Então, durante o Sagadawa, seria esse mês de nós lembrarmos isso. Né? Esse mês é o mês de nós contemplarmos os 12 efeitos do Buda, mas contemplarmos aquilo que era a chave motriz de tudo isso, que é a compaixão. E aí, se nós tivermos tido, em algum momento do nosso aprendizado do Dharma, a oportunidade de ter recebido ensinamentos sobre Buda Ratnasambhava, que é o Buda da generosidade, da equalidade, e lembrarmos que nesse momento que nós estamos passando, pensar, meditar e contemplar Ratnasambhava, certamente que traz para nós um otimismo, uma alegria incomensurável, que é a alegria do doar. Do doar, mas não é doar coisas é fácil doar. Mas quando nós meditamos em Ratnasambhava, nós meditamos ancorados na compaixão, ou seja, aspiramos que todos os seres se tornem livres da experiência de sofrimento. E nós meditamos em Ratnasambhava como uma grande joia que abençoa, que chove sobre nós a realização dos nossos desejos. Mas não os desejos mundanos. Desejos. E o desejo altruísta é que todos os seres sejam felizes. Então, se nós associarmos ao movimento da grande compaixão de Tcherenzek e a bênção da generosidade maior de Guru Ratnasambhava, aí nós associamos essa aspiração de que todos os seres sejam livres de sofrimento, mas ao mesmo tempo que tudo aquilo que elas aspiram possa ser concedidas a elas. Aí, se cada um de nós realmente percebemos que somos essa bênção, que somos Ratnasambhava, imagina um número incomensurável de seres no universo recebendo essas bênçãos e se tornando Ratnasambhava. E cada um deles, a partir do seu próprio coração, também no mesmo gesto da generosidade. Doar. Aí nós estamos recebendo. Então, não haveria, eu acho, uma experiência meditacional mais incrível, mais realizadora do que nós sentarmos e meditarmos em Tcherenzek e ao mesmo tempo que a gente aspira a compaixão para todos os seres também, que as bênçãos incomensuráveis de Ratnasambhava fluam, atendendo à solicitação de todos os seres. E que cada ser, ao reconhecer isso, seja ele mesmo a própria ação de Ratnasambhava. Entenderam? Isso é como a mandala se move. Mas todos nós nos colocamos na mandala.
nos doamos para o benefício e felicidade de todos os seres. Não haveria uma visão mais otimista de que o mundo se torne um sol de felicidade. Não existiria alegria maior do que ver todos os seres felizes. E assim a gente realiza a vida. Assim, talvez, a gente realize o propósito de termos nascido, estarmos dotados desse corpo, estarmos, de alguma maneira, conectados ao Dharma, e que, se minimamente nós estamos aqui participando desse encontro, é também, por alguma maneira, nós temos a aspiração de sustentar essa alegria, esse otimismo e essa vontade de que todos os seres verdadeiramente se tornem livres de todo sofrimento e que venham a regozijar numa vida plena e realizadora. Então, eu penso, né, que quando nós verdadeiramente olhamos, nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que quando nós meditarmos no nosso momento de vida, nesse exato momento, nós vamos encontrar incomensuráveis razões de expressarmos a mais profunda e legítima gratidão. E, obviamente, quando nós realmente expressamos gratidão, associada a ela vem a aspiração de poder retribuir, de doar o que recebemos. Então, nesse mês do Sagadawa, se nós minimamente usamos esse mês para incrementarmos a nossa prática diária de meditar, de estudar, de fazer puja, as nossas práticas, de repetir os mantras, alguns de nós entram em retiro, né? Que tudo isso seja uma grande causa e condição de uma incomensurável gratidão. E que essa gratidão se expresse numa incomensurável aspiração de que todos os seres, né, possamos repetir isso juntos, possam todos os seres ter a felicidade e a causa da felicidade, possam todos os seres estarem livres do sofrimento e das causas do sofrimento, possam todos os seres jamais se separar da suprema bênção, pois ali não há sofrimento. Possam todos os seres viver na mais profunda e completa equanimidade, livres do apego e da aversão aos próximos e distantes. Então, acredito que era isso que eu queria, aspirei compartilhar com vocês hoje. E como eu disse anteriormente, hoje é o último de uma terça-feira do Sagadawa, é a nossa última palestra dentro do Sagadawa. E a alegria de poder compartilhar essa perspectiva de otimismo e alegria como a caminhada, uma realização da nossa natureza última. Então, eu fico muito feliz. Agradeço a vocês todos que nos acompanharam durante esse mês. Lembrando que quinta-feira é o último dia do Sagadawa. Também é meu caminhar para fora do retiro. E eu vou às 10 horas da manhã, tá anunciado. Eu vou fazer com vocês a liturgia de Cherenzek, Puro da Compaixão. Então, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Aqueles que quiserem participar, tem que fazer sua inscrição no Simpla para você ter o link para entrar. É gratuito, mas para entrar, você tem que ter o link.
Então já está lá no site, vocês podem entrar ali. Quinta-feira, 10 horas da manhã, nós vamos fazer o Budget Challenge. E aí eu vou encerrar meu vídeo. Então, aqueles que tiverem disposição, tempo e sua agenda permita, possamos estar juntos. Ok? Eu gostaria imensamente de agradecer a todos vocês. Aspiro que todos tenham tido um maravilhoso Sagadal. Estou falando isso hoje porque, né, não sei se vou vê-los na quinta. E que as bênçãos de Buda Shakyamuni possam incomensuravelmente os abençoar e que as suas aspirações possam se realizar. Que sejamos todos incomensuravelmente felizes. Muito obrigado por terem participado da palestra de hoje. Deixa eu